Hoje eu quero falar com vocês sobre a abordagem desenvolvimentista. Então, lembra, sempre quando a gente fala de abordagem, tentem pegar primordial, vamos dizer assim, a essência, a alma do troço, sabe assim? Nome e a base, não precisa decorar os detalhes, mas entender a essência daquela abordagem, do porquê que eles decidiram fazer aquele tipo, fazer uma proposta, porque lembra, tudo são propostas, tudo aqui são pessoas, autores renomados, estudiosos da área, que fazem uma proposta de como a gente pode ensinar de maneira eficaz. O que existe de comum na bicicleta do Pelé, na bandeja do Michael Jordan, no jab do Muhammad Ali, no forehand do Roger Federer, no drive do Tiger Woods ou no salto da Nadia Comaneci? São ações motoras que encantam o mundo. São só ações motoras. É o corpo daquela pessoa fazendo uma coisa. Provocam suspiros, aplausos, admiração, não importa quantas vezes são vistas e apreciadas. São movimentos em que as pessoas vão ver, rever, os anos passam e a gente continua se encantando com aquilo. Então, pensa, a gente vai falar sobre ações motoras. E a desenvolvimentista, ela se justifica a partir do pressuposto de que os conhecimentos relacionados ao significado e o mecanismo e a alteração do comportamento motor são fundamentais para se compreender as crianças e adolescentes em movimento, porque estamos falando de crianças em movimento. A gente não está falando de criança sentada na sala de aula, a gente está falando dessas crianças em movimento. Diagnosticando as necessidades e favorecendo aplicações educacionais significativas. Então, conhecer essa criança de acordo com como ela se movimenta, como ela consegue se mexer, como que ela está se movimentando, é a básica. Porque não tem como eu propor um ensino para alguém se eu não sei o que ela sabe. Como que eu vou propor uma coisa que eu não sei se ela sabe? Então, essa proposta aqui que eu estou falando para vocês, a desenvolvimentista, ela entende que as práticas elaboradas na aula de educação física são relacionadas ao controle motor do aluno. Então, primeira coisa, entender de controle motor. Entender de desenvolvimento. Por quê? De novo, não tem como eu ensinar alguém se eu não sei se ela já sabe sobre aquilo. Porque se ela já sabe sobre aquilo, eu preciso ensinar ela, galera? Não preciso. Não preciso. Tá? E eu sempre, como que eu começo a ensinar? Sempre do nível de complexidade. Então, pensando em dificuldade, eu começo com um nível mais baixo e vou aumentando esse nível de dificuldade e me adequando também ao nível maturacional de cada criança ou adolescente, tá bom? Então, em 1988, num contexto em que a educação física estava absurdamente sendo falada na televisão, nos jornais, mas a gente tinha uma prática de atividade muito baixa, porque as pessoas daquela época estavam passando por uma condição econômica muito frágil, veio essa teoria desenvolvimentista que eu estou falando para vocês pelo professor Gotan. Em um ambiente pobre em relação à teorização da educação física escolar, porque naquela época não tinha nada, galera. Não tinha nada, era assim, esporte. Quem que dava aula? Quem que dava aula de educação física? Era o cara que jogava bem. E o cara ensinava a jogar vôlei, a jogar basquete, a jogar handebol. E o cara ensinava a jogar de acordo com o que ele tinha aprendido para jogar. Né? Ele tinha tido uma base, ele tinha tido uma educação daquele corpo, daquele esporte. Ele acabava ensinando aquelas crianças
a fazer do jeito que ele aprendeu. Então não se discutia muito como ensinar, como que é a melhor forma de ensinar, como que eu faço com as minhas crianças, como que eu faço. Tinha muito essa discussão. Na verdade, não tinha discussão nenhuma sobre isso. Aí veio esse cara, Gotani. E ele fez tem uma obra, um livro, chama Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista. Dos muitos autores que ele cita nessa obra, o Galahu é vamos dizer, o papa do desenvolvimento, é uma pessoa que o Gotani se inspira muito, tá bom? Então, a proposta dessa teoria é destinada a criança e adolescente de 4 a 14 anos, mostrando que a educação física possui como objeto de estudo o movimento humano. Ó, até grifei em vermelho as coisas importantes para vocês, tá? Esse slide é um dos mais importantes da aula, porque ele consegue resumir bem essa abordagem, tá? Que é desenvolvimentista. Esse movimento, ele fala que é uma manifestação que a gente consegue mensurar, observar e classificar. Então, a pessoa vai se movimentar, só que eu tenho como me organizar para classificar isso. Então, dessa forma, os princípios para a elaboração do programa de educação física deve ser baseado na relação entre o conhecimento sobre o crescimento e desenvolvimento motor, favorecendo o controle, a aprendizagem e o aumento. Então, eu preciso entender de crescimento e desenvolvimento motor para ministrar uma aula de educação física. Por quê? Segundo a teoria do crescimento e desenvolvimento motor, cada faixa etária, aquela criança deve conseguir desenvolver alguma atividade motora, porque ela vai crescendo, desenvolvendo, ela vai maturando, e isso vai fazendo com que ela se torne cada vez mais apta fisicamente. E a aquisição dessas habilidades é um dos objetivos. Então, eu tenho que trabalhar as habilidades motoras, tá? Então, o que são habilidades motoras? Habilidades, galera, é diferente de capacidade motora, viu? O que são as habilidades? A gente divide em 3, ou na verdade 4 categorias, né? A primeira são as habilidades estabilizadoras. Eu, se fosse vocês, tirava um print dessa tela, tirava uma foto, porque esse slide é muito importante. Então, são as estabilizadoras. Então, girar, flexionar, realizar posição invertida. As locomotoras, andar, correr, saltar, saltitar. As manipulativas, que é ir segurando algum objeto, né? Ou com as mãos ou com os pés, tendo controle, tendo contato com algum objeto, que são arremessar, chutar, rebater, receber. Ou combinar essas 3 habilidades, tudo bem? Quem é adepto, quem escolhe essa teoria para se inspirar, para ensinar os seus alunos, entendem que os professores de educação física têm que elaborar as aulas respeitando cada fase do desenvolvimento motor dessa criança. Quais querem que seja. Quais são as fases? Fase dos movimentos fetais, espontâneos, reflexos e rudimentares. Que existem fases que cada idade, o Galahu fala que é uma fase, que a criança é capaz de fazer uma coisa, e essa aula de educação física ela deve ser baseada nisso, tá? Porque senão, essa aqui, ó, essa é a que a gente chama a ampulheta da fase do desenvolvimento motor. Então, aqui tem, ela é bem simples de ser traduzida, vou falar, vai, entre aspas. Ela é bem simples, porque ela mostra aqui, né, qual a idade, qual a fase que ele classifica, que é a fase motora reflexiva. Por exemplo, vai de 4 meses a 1 ano dentro do útero, até 4 meses de idade. O que é isso? O que essa criança é capaz de fazer de forma motora? É a fase reflexiva. Todos os movimentos são por reflexos. Ela não pensa para fazer. Então, ela mama por reflexo. Ela chora, esperneia por reflexo. Pensa para fazer aquilo.
Aí vai, fase motora rudimentar, que é de 1 a 2 anos, depois de 2 a 3, 4 a 5, e assim vai, cada fase, né? E aí cada fase dessa tem muita especificidade. Outro aspecto, foi como eu falei, até comentei com vocês, é a individualidade biológica desse menino. Uma vez que o crescimento biológico não representa o amadurecimento biomotor, então, eu não tenho como falar uma criança no celular tem o mesmo desenvolvimento do que outras crianças, né? Então, uma criança crescida não implica necessariamente uma criança desenvolvida, né? Porque depende do que ela é capaz, tá bom? Então, nesse contexto, embora esteja tendo outras aprendizagens, a aula deve privilegiar um movimento. Esse 1, 2, 7 está errado aqui, desculpa. Pois é por meio desse que a humanidade se adapta aos problemas do cotidiano, é se movimentando. Então, a gente precisa ter isso na base, a gente precisa ter isso nas crianças. Assim, o desenvolvimento motor é a área que estuda a mudança de habilidade ao longo da vida. A partir desse momento, outra área surge para estudar como os seres humanos aprendem essas habilidades motoras. Aí, uma coisa veio alguém e explicou. Cada criança, cada faixa etária tem condições de fazer uma ou outro movimento. Ok, isso já está esclarecido, que a idade, com os estímulos corretos, com essa criança vivendo, ela consegue fazer isso. Ok. Agora, como ensinar isso para aquela faixa etária, aí é uma outra coisa, que é isso que a gente está vendo. Então, o professor tem a responsabilidade de observar o comportamento dos alunos, enquadrá-lo numa fase e apresentar a possibilidade de correção. Essa ação, esse jeito, deve estar mais preocupado com o processo, com o caminho, do que o produto, evitando aquilo que a gente fala que é o imediatismo. Então, entender que isso é um processo, que não vai ser no primeiro dia que você ensina uma criança a jogar a bola para cima e pegar, que ela vai conseguir. Às vezes aquilo demanda tempo. E ela vai ter que jogar a bola para cima e pegar inúmeras vezes. Características: aprendizagem do movimento, classificação dos movimentos de acordo com aquela ampulheta do Galahu. E o conteúdo, como dar isso? Através de esporte, jogo, dança, outras formas. Então, a responsabilidade do professor: determinar que fase de aprendizagem ele está, identificar os erros e tentar corrigir os erros daquilo que ele está fazendo. Coisa que o professor faz, né, gente? Ensina, vê se está errado e corrige. É isso. Até mesmo, como ele falou, cai muito em concurso. E é desta forma. Eles vão tentar um concurso para vocês terem, sabe, confusão mesmo na cabeça, misturar todas as abordagens e perguntar. Você vai ter que saber. Então, eles acabam misturando, embananando, e isso acaba acontecendo. Então, se você realmente um dia pretende fazer qualquer prova relacionada à educação física, para qualquer coisa, essas abordagens é o que mais vai cair. Tá bom, pessoal? Então é isso, meus queridos.